Eu sou a professora Cláudia Pereira, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, assumindo agora a coordenação do novo curso, né, Estudos de Mídia, que a gente vai falar hoje. Estão aqui presentes alguns professores do departamento. A professora Andréa França vai dividir comigo aqui para trocar uma conversa com vocês, enfim, tirar dúvidas mesmo sobre o curso, se for essa a intenção de vocês, de conhecer um pouco mais, né? A professora Andréa França é coordenadora do Núcleo de Cinema e Audiovisual. Oi, gente, boa noite aí para todos vocês. Boa noite, boa tarde, né? Estamos aí na fronteira. A gente está com a professora Tatiana Siciliano, que é a diretora do Departamento de Comunicação. Boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Temos também a professora Cristina Bravo, da Publicidade, coordenadora do curso de Publicidade e Comunicação Corporativa. Oi, gente, boa noite. Temos a professora Cristina Matos, que está nos apoiando aqui também, nos ajudando no webinar. Professor Alexandre Caralta, que daqui a pouquinho vai estar aqui. Professora Luciana Pereira, professor Rafael Rosac também, que está aqui dando uma força, professora Cláudia Brutti, enfim. Temos vários professores aqui com a gente. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o curso de estudos de mídia. Mas antes, deixa eu dar um share screen aqui, estava até esquecendo. A gente preparou aqui uma apresentação. Enfim, antes da gente falar, né, tentar encaminhar um pouco a trajetória, né, desse novo curso de estudos de mídia. Por que a gente resolveu, então, mudar, né, o que a gente tinha até então? O que a gente tinha? Né? A gente tinha, não tem, né, porque o formato ele vai continuar em paralelo a esse novo formato do curso do Departamento de Comunicação. Então, o que a gente tem e teve até os últimos anos, né? O curso de comunicação, quer dizer, a graduação em comunicação, com 3 habilitações: publicidade e propaganda, cinema e jornalismo. É um curso muito bem sucedido em todas as 3 habilitações, só que a área de comunicação é uma área que demanda uma atualização constante, né? Porque tem sido cada vez mais acelerada a transformação desse campo da comunicação, não só tecnológica, mas também de formas, né, de conteúdos, de narrativas, enfim. Então, a gente precisou olhar para o curso de comunicação e atualizar e trazer algo mais de acordo com as demandas do mercado e com as demandas dos próprios profissionais, né, que saem do curso, né, dos alunos. Então, a gente parou, olhou e pensou, bom, o que a gente precisa fazer para poder se alinhar com essas demandas todas que vêm aí do lado de fora para dentro, de dentro para fora também. Então, a primeira forte demanda, evidentemente, de uma forma bem geral, não só da comunicação, mas em função de todas essas transformações, inclusive tecnológicas também, digitais, enfim, todas as áreas vêm exigindo um profissional conectado, com uma formação muito mais ampla e autônoma e capaz de acompanhar todos esses processos de evolução, de transformação dentro das suas áreas, né? Então, o mercado de trabalho tem exigido profissionais cada vez mais conectados, né? Conectados com essas tecnologias que se apresentam, com novas culturas também, né? Que passam a ganhar voz e a ganhar um espaço na sociedade, entender um pouco mais, não só de uma forma técnica, né? Do que tem disponível para desenvolver a sua profissão, mas também o que há de humano nisso, né? Em todas essas transformações. Enfim, e a informação, a gente fica sendo o tempo todo bombardeado de informação. A gente precisa lidar também, né, com esse bombardeio de informação, filtrando essa informação e transformando essa informação em valor, né? Então, todas essas demandas exigem, obviamente, profissionais formados dentro de cursos que atendam a todas essas demandas, né?
E aí, falando mais especificamente dentro do campo da comunicação, o que se espera do perfil do comunicador, né, do profissional de comunicação? A gente criou aqui essa lâmina, né, esse slide, para falar um pouco desse perfil de uma forma bem geral, né? Algumas delas não são novidade, né? Desde a época que eu fiz faculdade, se esperava que um aluno de comunicação fosse criativo. Ah, você é tão criativa, por que você não vai fazer comunicação? Você é tão extrovertido, por que você não vai fazer comunicação? Então, tem sempre essas características de personalidade, né, que são atribuídas ao profissional de comunicação, mas que hoje se tornam, têm um valor muito mais, de fato, importante, porque a curiosidade hoje é algo fundamental para o profissional de comunicação, no sentido de que a gente vive num mundo muito mais globalizado, fragmentado, de acelerada transformação. Então, essa curiosidade é necessária até para a gente se manter atualizado e, como eu disse antes, conectado com o que acontece, enfim, no mundo, né? A criatividade, óbvio, isso é importante em qualquer área, né? Na comunicação também, talvez seja um dos traços mais marcantes assim do profissional, do que se espera de um profissional de comunicação. Também, da mesma forma que nas outras áreas, espera-se um profissional que saiba construir a sua própria trajetória, né? Que entenda os processos todos de construção de saber e de construção de trajetórias profissionais também. Que, como eu disse, olhe para a informação e tenha um olhar crítico cada vez mais, por conta de todos esses tipos de informação que nos chegam. A gente precisa ser cada vez mais bem informado para saber o que é verdade, o que não é, o que serve para mim, o que não serve, enfim. Empatia sempre, eu acho que isso não é só profissionalmente, a gente precisa cada vez mais ter empatia, né? Eu acho que é um valor importante, humanitário aí. A experimentação no campo da comunicação é fundamental, já que vem surgindo cada vez mais novas plataformas, novas formas de narrativas, novas, enfim, possibilidades, né, de construir uma mensagem, de construir uma imagem, de, enfim, né, de chegar até o público, do público chegar, né, também. Então, experimentar, como diz a Tatiana num vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho, experimentar para inovar, né? Então, a gente precisa estar sempre experimentando para poder inovar. E inovação é fundamental também no mundo em que se exige, né, uma inovação em todos os processos. Ter um repertório cultural amplo é importante, quer dizer, você saber percorrer diferentes áreas de conhecimento, conhecer um pouquinho de cada coisa, isso é fundamental para a formação de quem é da área de comunicação. Habilidades com a linguagem narrativa, a Andréa França vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais. E domínio de ferramentas tecnológicas também, eu acho que é algo que está presente em todas as áreas. Então, dentro da comunicação, existem são alguns valores que fazem parte de todas as áreas, mas na comunicação a gente tem algumas especificidades e algumas nuances diferentes de outras áreas. Digamos que essas aqui são características fundamentais, né? Hoje, o que se espera, quer dizer, o que leva a gente a repensar o nosso curso de comunicação no formato que vocês vão ver daqui a pouco, né? Muito o que motiva isso e o que sustenta isso também é a questão das narrativas, né? A gente entende que antes de ser um publicitário, antes de ser um cineasta, né, ou um profissional de audiovisual, antes de saber lidar com as redes sociais digitais, você precisa entender de narrativas, né? Porque elas é que estão passando por todos enfim, essas especialidades, essas formas de se expressar. Então, construir um profissional que compreenda e que domine e que valorize a narrativa é fundamental, né? Então, aqui tem um sócio de uma agência francesa, ele fala, é um erro desistir do velho ofício de contar histórias, de explicar, provocar emoções, mudar percepções. Quero assegurar que meus clientes recebem a minha mensagem. Quando eu digo algo a uma pessoa, como ela se sente. Então, é o storytelling, né? Contar histórias se torna hoje fundamental para qualquer ação de comunicação e que a gente queira em qualquer plataforma que a gente precise lidar, né? Aprender a aprender, entende que isso é uma das bases de sustentação desse novo formato do curso, no sentido de que a gente precisa sempre
estar disposto a aprender, porque o mundo apresenta a gente cada vez mais, sempre, constantemente, coisas novas a serem compreendidas, justamente por conta dessa aceleração desses processos todos de mudança, né? Se a gente pegar, por exemplo, na publicidade, né? Estou falando mais de publicidade porque é a área que eu tenho mais afinidade, de onde eu venho também. Existem agências de publicidade, por exemplo, não sei se no Brasil, acredito que sim, fora do Brasil, que não tem só publicitário dentro da sua equipe. Tem sociólogo, tem antropólogo, tem psicólogo, tem de tudo um pouco, né? Então, essa interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade é fundamental também dentro do campo da comunicação, exatamente porque o mundo se complexifica muito, né? Então, a gente precisa entender essas diferentes vertentes e saber dialogar com elas. Não só a tecnologia é importante, mas também há esse lado dos saberes e a parte humanística também é fundamental para a gente construir um profissional de verdade. E cada vez mais estar atento às diversidades todas, né? De gênero, de cultura, socioeconômica, enfim, né? Então, a gente precisa estar atento e precisa, enquanto pessoas que constroem narrativas e que elaboram representações sociais, a gente precisa saber da importância do nosso papel no sentido de construir essas representações mais diversas e mais plurais, né? Eu acho que esse é um papel social importante também de quem trabalha com narrativas, de quem trabalha com comunicação. Esse papel social nosso, de transformar, né? De transformar o que é belo na sua diversidade, de transformar o que é legítimo na sua diversidade também. Então, acho que é sempre fundamental a gente ter isso em mente. E aqui o Paulo Freire, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, acho que o curso de estudo de mídia tem muito isso, no sentido de... a gente falou muito nas fases de criação aí do curso, a gente falou muito da inversão da sala de aula, né? Quer dizer, a gente também ouvir... o aluno também é um protagonista na construção desse saber, né? Então, essa troca é fundamental e é um trabalho construído mesmo, né? Então, a gente não tem só que transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção e a sua construção. E a gente entende que isso se dá muito também nesse lugar de inversão de sala de aula, né? A gente aprende muito com os alunos cada vez mais e eu acho que isso é fundamental a gente ter isso como professores em mente, né? E aí eu vou passar agora para a Andréa França, que ela vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das narrativas, das imagens, enfim, eu acho que... Oi, gente. Boa noite para todos, para quem chegou um pouquinho depois também. Eu queria falar um pouquinho, vou aproveitar essa tela, né, que, enfim, múltiplos, mídias, plataformas, redes, né, eu vou falar um pouquinho a partir desses termos, né, e para a gente poder, enfim, pensar, antes de falar de cinema, vou deixar para falar de cinema e audiovisual mais especificamente daqui a pouco, mas para essa tela eu fiquei pensando assim, né, de que modo que a gente poderia, né, ir um pouquinho mais a fundo, né? Tentar entender mais esses termos que estão circulando, né? Circulam diariamente pelas nossas telas de computadores, todas as telas eletrônicas, nós lemos sobre isso e, né, e muitas vezes não paramos para pensar, né, o que são exatamente. Então, eu queria voltar um pouquinho na própria proposta mesmo do curso, né, estudos de mídia, né, voltar no básico, para a gente poder pensar. Né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e a gente depois pode, né, mais para o final, conversar sobre isso. Né? Mas o que é mídia? Né? O que são os meios de comunicação? Né? Eu acho que o curso, esse novo curso que a gente está propondo, ele começa partindo do pressuposto que responder essas questões não é tão simples, né, como parece às vezes. Né? A gente reconhece, por exemplo, facilmente algumas mídias quando a gente vê, né, elas, televisão, cinema, internet, os jornais, as revistas, né? Porque mídias que foram bem dominantes, né, no século passado, no século XX. Mas quando a gente pensa, e a mídia computacional? Né? E as redes digitais, né? As tecnologias interativas do século XXI, esse século, né, que nós estamos vivendo, né? Seriam ainda mídia no mesmo sentido? Né?
ou com o surgimento dessas novas tecnologias, a ideia de mídia mudou, né? A linguagem, por exemplo, seria uma mídia, o nosso corpo é uma mídia. Então, eu estou fazendo essas perguntas e colocando essas questões porque eu acredito que a gente vai poder discutir isso ao longo desse novo curso, né? São questões que são históricas, filosóficas e bastante atuais, né? Eu acho que uma das propostas do curso, acho não, né? Uma das propostas, né, desse novo curso que a gente está implementando é mostrar como nossa experiência de mundo hoje, todas as nossas experiências são afetadas diretamente pela mídia, né? Por quê? Porque mídia é, antes de mais nada, informação, entretenimento, né? Emoção, né? São todas esses elementos juntos, né? Eu fico assim, uma pergunta, né, que a gente pode se fazer: seria possível conhecer o mundo fora da mídia? Ou tudo que a gente vivencia é mediado, né, por essas formas múltiplas? Então, acho que assim, são questões muito importantes para o nosso presente, né? Eu acho que um outro ponto também que é bom a gente poder se dar conta é que existe nas mídias, sempre existe forma e conteúdo, né? Sejam as webséries, as minisséries, os filmes, né? O podcast, né? Em todos esses produtos existe sempre uma relação entre conteúdo e a forma, que traz questões que são tecnológicas, são ideológicas, são também questões políticas. Então, acho que o curso ele se pretende também sair do senso comum sobre o que é mídia, né? Sobre o que é meio de comunicação, ampliar, né, o repertório do estudante, né, o repertório de conhecimento, de reflexão crítica das imagens, imagens que estão no nosso cotidiano, dia após dia, né? Se a gente parar para pensar, o nosso mundo é altamente mediado por telas eletrônicas, né? É o celular, é o computador, é a televisão, né? Se a gente pensar ainda na pandemia que estamos atravessando, né, já, né, esse ano inteiro de 2020, né, essa experiência de estar, né, assim, envolto de telas ainda ficou mais aguda, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar a partir das telas, trabalhar com elas, né? Fazer das telas nossas aliadas, né? Eu acho que o curso se propõe a isso também. E não pensar as telas como algo nocivo, algo alienante, né? Algo negativo, né? Então, assim, um dos objetivos do curso é realmente propor uma alfabetização midiática, né? Aprender a ler as imagens do mundo, né? Como um caminho para a nossa educação, como um caminho para a educação cívica, né? Para uma educação mais cidadã, para uma educação mais crítica, né? Eu acho que é por aí que os estudantes podem criar conteúdos originais, diferenciados, inovadores, né? É justamente fazendo essa formação e entendendo como essas plataformas, essas redes, elas estão interconectadas e é importante saber ler, né, essas mídias, essas plataformas, essas técnicas, porque é só dominando, né, essa linguagem midiática que a gente vai ser capaz de propor conteúdos inovadores, né? Então, acho que esse é um dos objetivos do curso, né? Entre todos esses outros que né, eu fui mencionando aqui. Então, essa ideia desse slide, ele traz um pouco todas essas questões, né? E, claro, o cinema é uma dessas vertentes, né, dentro desses estudos de mídia, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Eu queria só voltar a essa questão das mídias para que, né, quem está nos ouvindo entender realmente, né, o que está em questão e como é um curso contemporâneo nesse sentido, né? Acho que é isso, assim. Então, assim, essa ideia, nem isso tudo que a Andrea falou tão bem aí, que eu acho que é realmente uma das molas propulsoras, assim, né, que gerou todo o trabalho de desenvolvimento do curso, teve como uma palavra-chave o múltiplo, né, múltiplas, e é isso até que conduziu até o conceito mesmo do curso e o conceito da campanha, inclusive, né, que vocês devem ter visto aí, que a gente vem fazendo nas redes sociais. Então,
A PUC, ela é uma universidade já bastante tradicional e nosso departamento de comunicação vai com 68 anos, né? Então, o curso de jornalismo está com quase 70 anos, foi o primeiro curso, né, do departamento. Então, a gente tem aí um peso enorme, e o peso no bom sentido, né, da tradição. A gente se orgulha muito da tradição que a PUC confere, né, em tudo. É uma marca identitária realmente muito forte. A gente se abriga, né, e se alimenta dessa tradição da PUC Rio, mas a gente entende também que a PUC é uma das universidades dentre as mais inovadoras, né, em termos de pesquisa, né? Ela tem uma área de pesquisa muito forte e a gente entende que a gente tem que acompanhar também esse processo de transformação dentro da tradição, né? Então, esse curso Estudos de Mídia, eu vou mostrar para vocês como que ele nasce, né? Foi um trabalho coletivo. No momento em que nós decidimos, de fato, começar a pensar o curso, isso foi, acho que, final de 2018, durante todo 2019, foi um grande trabalho, assim, longo, com professores. Então, aqui vocês estão vendo, isso aqui foi uma peça publicitária para convocar as pessoas a participarem desse processo de construção desse novo curso. Aqui vocês têm professores do nosso departamento. Então, a gente teve uma primeira fase de conversas, né, de rodas de conversa com professores, para pensar o que é a comunicação do futuro, o que queremos para o curso de comunicação. Tivemos também uma segunda fase com alunos, né? Então, pegamos um sábado, um belo café da manhã, recebemos alunos, ex-alunos, foi uma delícia esse dia, assim, todo mundo se dividiu em salas dentro do nosso prédio, né? Onde a gente fica no Kennedy, e passamos ali algumas horas de um sábado até ensolarado, muito felizes dentro de sala de aula. E vocês veem que o trabalho foi bastante criativo aqui, né? Como essa imagem mostra. Além disso, foram conversas com profissionais do mercado, com colegas em outras universidades, muita pesquisa para ver o que estava se fazendo no mundo com relação aos cursos de comunicação nas universidades de ponta. Então, é um grande trabalho coletivo de muita pesquisa e de muita seleção, né? Selecionar o que a gente realmente acredita dentro dos princípios que nós temos dentro do departamento, dentro da universidade, né? E chegamos, então, ao curso de Estudos de Mídia, que é um curso que se alinha também a um campo que já não é novo, tão novo assim lá fora, que é o Media Studies, né? Quer dizer, que vem se transformando também, vem se atualizando em função das transformações na comunicação de modo geral. Então, a gente se alinha muito nessa perspectiva dos cursos de Media Studies que a gente encontra em importantes universidades também fora do Brasil. E aqui tem um vídeo que... eu acho que eu... peraí, deixa eu fazer de novo, porque eu acho que eu esqueci de botar o Share Computer Sound. E colocar o áudio também. Agora sim, Só que vocês sumiram, não sei por que vocês sumiram, mas enfim. Vou colocar aqui o vídeo, depois eu acho vocês de novo, vocês sumiram para mim. Vamos lá. A minha opinião sobre o curso de Estudos de Mídia é por que não foi lançado antes. A gente pensou num curso só com 16 matérias obrigatórias e as outras optativas, e que pudessem ir para 3 vertentes, né, que a gente chamou de ênfase. Uma ênfase em publicidade e comunicação corporativa, uma ênfase em cinema e audiovisual e uma ênfase em comunicação e tecnologia. O curso de jornalismo continua e se mantém como curso, que é o nosso curso tradicional, né? Vai fazer 70 anos. A PUC, ela me proporcionou um mundo muito maior do que eu estava achando que eu ia encontrar. E ela fez isso quando me deu aulas riquíssimas, me apresentando um mundo dentro do jornalismo e também na comunicação social em geral. Eu tenho muito orgulho de mim ter o conhecimento que a PUC me trouxe. A PUC, de forma pioneira, se coloca no século XXI no lugar certo, na parte da academia que está antenada com as demandas de um novo tempo.
experimentação de narrativas, experimentação de linguagens, experimentação de formatos. E nós precisamos experimentar para poder inovar. E essa riqueza você leva para a sua vida toda. E muda a sua forma de pensar. Então vai fundo, sacou? Se joga. Esse é meu principal conselho para quem está entrando na PUC agora. E é isso, vai legal. Então, esse vídeo procurou mostrar um pouquinho, né? Agora a gente vai começar a detalhar aqui para vocês o curso. Vocês viram ali o campus da PUC, que a gente é absolutamente apaixonada, uma delícia. Ex-alunos, né? Esse vídeo ele tem uma versão maior, vocês podem encontrar no nosso site, tem 8 minutos, vão ver mais depoimentos, então são ali ex-alunos que tiveram a sua experiência no curso de comunicação da PUC e que alguns deles ali têm exatamente esse perfil híbrido, né? Inclusive o deles, o Rafael vai falar na quinta-feira, exatamente, ele é formado em publicidade, mas atua como videomaker, enfim, ele é um cara que transita ali em diferentes áreas, né? Da comunicação e que aproveitou a universidade, mesmo não tendo curso de estudos de mídia, mas ele soube exatamente fazer uma boa gestão de si e se formou ali de uma forma bastante híbrida. Então, assim, o departamento de comunicação hoje tem, antes ele tinha, lembrando, ele tinha um curso de graduação e 3 habilitações. Hoje, o departamento de comunicação tem 2 cursos de graduação. Um, o estudo de mídia e o outro, jornalismo, né? O já tradicional curso de jornalismo. O que sofreu uma mudança maior foi o estudos de mídia, que vem agora com 3 ênfases, né? Que a gente vai falar já já. Mas as características do curso de estudos de mídia. Esses aqui são os pilares, né, que sustentam tudo que se desdobrou no curso através das disciplinas, da configuração das grades, enfim. A formação de profissionais independentes com uma visão crítica e ética e autônomos, né, que constroem as suas próprias trilhas profissionais. A união de conhecimentos humanísticos e tecnológicos, como eu disse, o tecnológico é fundamental, a gente entende que é fundamental, e foi isso talvez que tenha sido uma das maiores demandas de mudança, mas o humanístico também, o lado humanístico é fundamental também. Então, é um curso que conjuga bem essas 2 vertentes. Foi desenvolvido coletivamente, como eu falei, né, por alunos, ex-alunos, professores, profissionais, enfim. É um curso híbrido de conhecimento múltiplo, no sentido de que, nessa trajetória autônoma, né, das suas próprias trilhas, o aluno vai poder construir o seu currículo, né, as suas disciplinas, de uma forma muito mais autoral, digamos assim. A gente vai oferecer poucas disciplinas obrigatórias e várias disciplinas optativas. O que é uma disciplina optativa? Imagine que você tem lá, dentro por exemplo, de publicidade e comunicação corporativa, planejamento e gestão, vamos supor. Esse é um núcleo de diversas disciplinas que você vai poder escolher. Então, você tem ali um cardápio de 12 disciplinas e você é obrigado a escolher 4, se você quiser fazer o planejamento e gestão, por exemplo. Então, o aluno tem maiores possibilidades de escolha e de construção da sua trajetória, que fala dessa maior flexibilização da grade curricular. A gente também, nesse lado de formação, de fundamentação humanística, né, do curso, o aluno vai percorrer diferentes departamentos dentro da PUC, ele não fica só na comunicação, né? Ele vai fazer disciplinas do direito, ele vai fazer disciplinas da sociologia, ele vai fazer disciplinas da filosofia, enfim, ele vai estar circulando também, porque a gente acredita nessa interdisciplinaridade, nessa formação diversa, né, e ampla no campo da comunicação. Enfim, a questão do domínio das diferentes mídias, como a Andréia já falou, né? Então, isso tudo, digamos, são pilares que sustentam o curso de estudos de mídia, que tem, então, como eu disse, 3 ênfases: cinema e audiovisual, publicidade e comunicação corporativa e comunicação e tecnologia. Por que a gente está chamando de ênfase e não em habilitação? Porque a gente entende que o aluno ele pode querer ser um publicitário,
de cabo a rabo. Então, ele vai escolher todas as disciplinas dele dentro da ênfase, por exemplo, de publicidade e comunicação corporativa. Mas ele pode querer ser, por exemplo, que nem o Rafael, que é um publicitário, cineasta, videomaker, que também entende de redes sociais, enfim, ele é híbrido, né? Ele não é uma coisa só. E quem for cursar estudos de mídia tem essas duas possibilidades, de continuar dentro de uma ênfase só ou de percorrer as 3 ênfases, se quiser, né? E de que forma isso se dá? Como eu disse, a gente tem pouquíssimas disciplinas obrigatórias e várias optativas. E obriga, digamos assim, é que o aluno escolha uma ênfase, pelo menos. E como é que ele escolhe essa ênfase? Ele vai olhar lá nas disciplinas específicas da sua ênfase, ele tem que escolher 6, né? 6 disciplinas dentro de uma ênfase. E outras 6 podem ser cursadas dentro dessa mesma ênfase, então ele terá feito 12 dentro de uma ênfase, ou essas 6 podem ser distribuídas para as outras 2 ênfases, ou ele pode pegar essas outras 6 ênfases e jogar 6 disciplinas e jogar dentro de uma segunda ênfase. Então, o aluno pode sair, ou a aluna poderá sair formado em estudos de mídia, graduação em estudos de mídia, com ênfase em comunicação e tecnologia e cinema e audiovisual, por exemplo, né? Então, ele sai com essa formação, com essa especialidade em 2 ênfases. E aqui, então, a gente... Tu quer falar, André, agora um pouco sobre o cinema e audiovisual? A gente tinha combinado de você falar um pouquinho mais aqui, né? Posso falar um pouquinho, né? Então, gente, essa ênfase, né, cinema e audiovisual, né, como a Cláudia já, né, apontou, a gente vai oferecer, eu vou falar um pouquinho, né, de alguma das matérias que a gente está oferecendo, né, dentro da ênfase cinema, mas é como, né, eu acho que esse é um dos diferenciais, né, a gente não tem mais essa cronologia, né, na formação do curso, né, a gente não tem mais essas matérias que são pré-requisito, então o aluno vai ter mais liberdade e mais autonomia e também mais responsabilidade, né, no modo como ele vai escolher as matérias que ele quer fazer, em que período, né, então tudo isso passa a ser também uma responsabilidade do próprio aluno, né, então isso eu acho que é uma das características, né, desse curso importantes, né? Porque dá, de fato, uma responsabilidade muito maior a esse aluno e ele passa a ser também responsável pela sua formação. Então, nesse sentido, essas matérias, né, do curso de cinema e audiovisual, ele vai poder fazer na ordem também que ele quiser e, inclusive, escolhendo algumas e não outras, né? Então, assim, isso também passa a ser uma possibilidade, né? Dentro do curso, né, a gente continua com aquelas matérias que, de fato, elas são formativas e isso são matérias que estão dentro do curso de cinema e audiovisual, mas, num certo sentido, para um profissional que vai trabalhar no campo das interfaces audiovisuais, da indústria audiovisual, precisa dominar, né, essas técnicas, né, que estão em várias dessas matérias de cinema e audiovisual. Então, vou falar de algumas aqui que continuam, né, dentro desse currículo, só que o aluno terá mais liberdade de escolher algumas delas, ou todas, ou parte, enfim. Né? Então, continuamos tendo, né, uma matéria que ela é mais introdutória, embora vai ter um outro nome, mas é uma matéria importante, porque nessa matéria o aluno é a matéria do primeiro período, ele vai estudar narrativas, né, propostas imagéticas, histórias, né, das narrativas do documentário, na ficção, no melodrama, né, no experimental. São propostas de imagens, propostas de narrativa que atravessam, inclusive, o filme publicitário, né, a novela, as webséries, né? Então, estamos falando de uma matéria que ela é do cinema, num certo sentido, mas ela constitui o aprendizado das narrativas nas inúmeras plataformas audiovisuais, né, que é entender historicamente, né, as narrativas, né, as formas das imagens, a montagem, enfim. Então, essa é uma matéria importante. Vamos também ver, né, as janelas de exibição diversas, né, que hoje, né, estão dando as cartas, né, do mercado audiovisual, o streaming, né, a web, a televisão, o cinema.
Enfim, isso é o conteúdo que está nessa matéria, né, assim, inicial. Depois vamos para roteiro, vou falar um pouco rapidamente, depois cito só alguma dessas características que são importantes, né, dentro dessas matérias do curso da ênfase, né, em cinema e audiovisual. Né? Temos roteiro, aí o roteiro é de fato, né, são matérias importantes essas, né, aprender a fazer um projeto, né, criar personagens, conflitos, pontos de virada, tudo isso são elementos que constituem a narrativa, né, audiovisual para além do cinema. Né? Então, nesse sentido, volto a dizer, né, essa proposta híbrida também, porque eu acho que os professores, né, teve reuniões nesse sentido, os professores estão pensando, né, nesse aluno que terá essa formação mais híbrida, e nesse sentido, o próprio curso de roteiro pensa, né, nessas múltiplas possibilidades, né, para além do cinema em si mesmo. Né? Então, e a produção, né, uma outra matéria muito importante, como captar recursos para o seu projeto, como pensar o seu produto, né, em que janelas de exibição ele vai circular. É importante pensar também esse produto dentro de uma possibilidade de convergência das mídias. Né? Então, tudo isso vai estar, né, sendo vamos dizer assim, gestado dentro dessas matérias. Né? Também temos edição, montagem, a questão do som no cinema, a direção de fotografia, de arte, história e teorias do cinema. Eu estou falando, né, assim, citando um pouco rapidamente, mas é só para elencar, né? E quem não tem, né, conhecimento, né, dessas etapas, né, da formação do cinema e do audiovisual, poder ter alguma ideia, né, do que são essas etapas, né, na formação do estudante. Né? E também teremos uma matéria que é importante também colocar, que é a realização. Né? Que a realização seja em documentário, seja em ficção, né? Mas essa possibilidade que esse estudante vai ter, né, não específica de realização, onde ali sim ele vai, né, praticar o que ele aprendeu, pensar, repensar, como também nas outras matérias ele terá essa possibilidade de ir realizando pequenos experimentos audiovisuais. É uma proposta que eu quero também enfatizar aqui do curso, é esse espaço, né, de liberdade que o estudante vai ter para experimentar, errar, acertar, errar. Né? Eu acho que a universidade também tem esse papel, né, de dar espaço para experimentação e para o erro também. Né? Porque se dentro do mercado profissional errar é mais difícil, né, ou é mais complicado, a universidade, enquanto um espaço de formação e troca, ela tem que permitir, né, essa experimentação, né, com a sua faceta do erro e do acerto. Né? Então, assim, em todas as matérias, né, do cinema, dessa ênfase, cinema e audiovisual, os estudantes vão ter essa possibilidade de também realizar pequenos experimentos a partir do que estão aprendendo, né, na história, né, do cinema, na história do audiovisual, nas narrativas. Né? Então, assim, eu queria enfatizar também essa mistura entre, né, a teoria, os estudos históricos e a prática, né, a realização, colocar a mão na massa, ver se funciona, se não funciona, aquele projeto que foi pensado. Né? Então, tudo isso vai estar presente, né, nessas matérias. Né? Queria também, assim, só comentar um pouquinho dessa questão que, né, que às vezes alguns pais, né, às vezes ficam, né, sem saber como é que é esse mercado profissional, né, quais são essas atividades, né, no campo do cinema e das várias interfaces, né, audiovisuais também, né, que mercado é esse? Existe um mercado? Né? Eu diria que, de fato, é um mercado que está mais forte do que nunca. Né? Se a gente for pensar, a indústria audiovisual ela tem demandas sempre novas e muito desafiadoras, inclusive com esse processo, né, acelerado de convergência. Né? Se a gente for pensar, ele vem modificando cada vez mais aceleradamente o consumo de imagens. Né? A gente passou a acessar conteúdos em mídias, enfim, participativas,
dotadas de interatividade, de mobilidade. Então, isso é uma realidade, né? A gente convive, né, com o consumo de imagens que é cada vez mais interativo, mais móvel, e estamos falando de imagem, né? Nas suas diferentes janelas de exibição, mas estamos falando de imagem, estamos falando de possibilidades narrativas. Então, vocês vejam que o cinema ele está ali apenas constituindo vamos dizer assim, ele constrói ferramentas, vamos dizer assim, ele ensina ferramentas para esse estudante poder atuar nas múltiplas plataformas e redes digitais, né? Então, é um mercado de trabalho que eu gostaria também aqui de destacar, que ele é amplo e múltiplo, né? Temos programas de televisão, canais de TV por assinatura, cinematecas, museus de imagens e sons, empresas de eventos, provedores de conteúdo digital, podemos pensar aqui nos blogs pessoais, nos portais jornalísticos, nas produtoras audiovisuais de cinema, né? Então, isso é um lado, né, desse mercado, né? E também temos, para quem tem interesse em pesquisa, temos também o próprio universo da pesquisa acadêmica, para quem se interessar, o curso também tem um espaço para aquele estudante que tem vontade de fazer um percurso acadêmico, fazer um mestrado, fazer enfim, um doutorado. Temos também assim toda uma preocupação com esse estudante, né, que tem esse interesse. Então, assim, estamos antenados, enquanto professores, pesquisadores, coordenadores, com essas duas dimensões do curso, né, de estudos de mídia. Por um lado, o mercado de trabalho, né, nessa sua amplidão e complexidade, né, mas também desse outro lado, que é esse universo da pesquisa acadêmica, né? Então, eu acho que é um curso que acolhe esses dois tipos de perfis de estudantes, né? E, enfim, eu assim, e acho que a Cláudia já enfatizou bastante bem, e eu aqui, né, falando desse lado assim do cinema e do audiovisual, eu quero enfatizar também uma vez mais que, de fato, é uma ênfase, né, que vai estar preocupada em proporcionar um espaço de reflexão e prática, que eu acho que é muito importante. Sem prática, a gente não pensa, sem pensar, a gente não pratica bem, pelo menos. Então, essas duas coisas estão muito vinculadas uma à outra, a reflexão crítica e a prática. E também dizer que acredito que é muito importante que os estudantes possam ser encorajados, né, a realizar trabalhos criativos, né, como já foi dito aqui, e também a se arriscar, né? De novo, eu acho que é muito importante que o curso possa proporcionar isso a esse estudante, se arriscar, errar, né? Porque é só assim que o aluno descobre a sua própria voz, né? Então, eu acho que a universidade ela tem esse papel também, né, de proporcionar esse lugar de experimentação. Por fim, só queria também colocar isso, né, assim, para quem pensa em eventualmente, né, assim, enfim, optar pela ênfase no cinema ou estudar mais cinema e audiovisual, né, muito rapidamente, mas trazendo também assim um pouco do meu lado assim pessoal, né, eu poderia dizer, né, que o cinema na minha formação, embora eu não tenha cinema, né? Na época que eu fiz graduação na PUC, não tinha cinema. Fui me interessar, já era uma pessoa muito interessada por cinema, como espectadora, e fui me interessar em estudar cinema depois, né? Mas eu queria só dizer, e aí é um pouco quase assim, um lado mais pessoal, né? Mas eu gostaria de dizer isso, né? Que o cinema, de fato, ele pode nos ensinar a olhar e escutar o outro. E eu acho que no nosso mundo hoje precisa muito de empatia, né, pelo outro. E eu acho que o cinema ele tem essa função, né? Ele nos ajuda a ser mais empáticos, né? Ele pode ser um instrumento de transformação, né? Ver um filme, ver a gente poder se emocionar, entrar nos personagens, né? Enfim, eu acho que o cinema tem ele é uma ferramenta, né, que inclusive pode nos ajudar a embarcar em lutas sociais, em lutas políticas, né, porque o cinema
ele é muito potente, né? Ele produz, de fato, mundos subjetivos, né? Que nos fazem ver diferente, nos faz sentir diferente. Então, foi através do cinema que eu acabei criando uma comunidade de amigos, né? Então, assim, eu acho que o cinema tem um papel muito importante nesse nosso mundo de hoje, tão dividido, tão bélico, né? Tão tenso, né? Eu acho que o cinema, ele de fato, ele cria afetos. E então eu queria dizer isso e fico assim feliz de nesse momento estar inclusive podendo coordenar esse início desse novo curso nessa ênfase do cinema, porque de fato eu acredito que o cinema tem um papel transformador, né, no nosso mundo. Então eu queria dizer isso também aqui nessa minha apresentação aqui do cinema e do audiovisual. É isso. Legal, André. Aí, assim, só para a gente já ir fechando, porque acho que é importante tirar as dúvidas também, né? Enfim, só para complementar o que a André falou com relação à experimentação, né? A gente no curso também vai ter laboratórios, quer dizer, cada ênfase vai ter o seu laboratório, onde vai ter uma troca grande com o mercado, né? Tanto dentro da PUC, o mercado dentro da PUC, o aluno fora da PUC no mercado, então vai ter essa troca, né, bastante importante, né, para a formação desse profissional. A gente vai ter também, nessa trajetória em que o aluno vai escolher, né, as suas disciplinas, a gente vai ter professores que serão tutores, né? Acho que é importante, quando você entra para a universidade é um outro mundo, a gente fica um pouco perdido, né? É, de fato, uma outra lógica, né? Ainda mais agora com esse formato desse curso, que é muito mais também livre, né? Digamos assim, mais flexível, é preciso que alguém pegue na mão e ajude também a encontrar esse caminho, né? Então, a gente vai ter professores do departamento que serão tutores, né? Que vão acompanhar toda a trajetória do aluno aí até o final. Enfim, são workshops, enfim, tem uma série de coisas, né, que eu acho que seria importante, mas a gente não tem tempo. Lembrando que temos o curso de jornalismo também dentro do departamento de comunicação, como dissemos, é um curso que vai fazer 70 anos, e que é notas, tem 5 estrelas, né, nota 5 no ENAD, muito bem avaliado, enfim, então o curso de jornalismo continua, agora como um curso que junto com o estudos de mídia compõe aí o departamento de comunicação. Eu acho que a gente podia abrir, deixar para perguntas agora, né? Não sei se alguém quer tirar alguma dúvida, quer comentar alguma coisa. A gente pode abrir o microfone, ou se quiser pelo chat mesmo, fiquem bem à vontade. Tirar dúvidas, né? Perguntar. Tatiana, quer falar alguma coisa, Tati? Tati. Uhum. Tá sem microfone. A gente fica mutada, não percebe, né? Só reforçar aqui, vocês falaram tudo já, né? Só o que é importante, até as perguntas são importantes para gerar as dúvidas, para entender o funcionamento, mas que o mais importante é essa flexibilidade que tanto Cláudia quanto Andréa falaram, de vocês poderem montar seus próprios percursos. Quer dizer, e que isso desenvolve uma pedagogia da autonomia, quer dizer, vocês se fortalecerem para trilharem o seu próprio caminho. E isso conforme vocês vão experimentando as disciplinas, porque muitas vezes a gente não sabe. Como o Rafael ali falou, eu não sabia que eu queria ser um criador de narrativas. Ele foi experimentando e aí descobriu que seria um criador de narrativas. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, o experimentar é fundamental. A gente sempre fica aprendendo que não pode errar, tem que tentar. Gente, a gente tem que experimentar. O experimentar não significa a gente errar, né? A gente induzir o erro, significa a gente aprender com aquilo que a gente faz e poder saber o que a gente está fazendo e fazer de uma outra maneira e, na verdade, repetir os acertos, entender por que aquilo não deu certo, refletir sobre o que a gente faz. Isso é muito bom. Isso deveria fazer parte da prática de qualquer profissional. Então, não tenham medo, perguntem, e a gente está aqui para efetivamente ouvir vocês, responder vocês e também dizer que não sabe quando não souber. Uhum.